Na Band FM, quem ama não esquece. Eu acredito que existem encontros de alma. E foi exatamente isso que eu senti quando eu conheci o Rafa. Mas o que eu não sabia é que a nossa história não seria fácil e que nossa fé seria posta à prova da maneira mais dura possível. A minha história começa quando eu ainda estava no colégio. Eu conheci aquele que eu pensei que seria o amor da minha vida. Nós começamos a namorar e depois de 7 meses eu engravidei. Foi um susto para todo mundo. Mas apesar de tudo, ele falou que ia dar tudo certo, que ser pai era o sonho dele e até que queria se casar comigo. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz e tranquila também com essa atitude dele. Eu acreditei mesmo que tudo ia ficar bem. Mas depois de organizar tudo, planejar tudo, aquele covarde simplesmente sumiu. Ele sumiu 3 dias antes da gente assinar os papéis. 3 dias. 3 dias antes e ele me abandonou grávida, sem olhar para trás. É claro que eu fiquei completamente arrasada. Além de ter que lidar com a dor do abandono, eu ainda estava apavorada com a responsabilidade de criar uma filha sozinha. Eu passei por tanta coisa. Coisas que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Nem em casa eu tinha apoio. A minha mãe, a minha própria mãe, quis me dar remédios para que eu abortasse o meu bebê. E ainda vivia dizendo que eu era a vergonha da família toda. Eu só tinha 19 anos e nenhum dinheiro. Eu não tinha nem para onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu me sentia completamente perdida e sozinha com isso. Com tantas coisas acontecendo, eu entrei numa depressão tão profunda que eu nem conseguia me mexer. Eu ficava deitada. Eu só ficava deitada. E mesmo depois do parto, eu não conseguia sair da cama. A minha Paula era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Mas nem assim eu tive forças para poder cuidar dela. Para sair daquela depressão. Eu não tinha força para nada, absolutamente nada. Se não fosse a minha irmã, eu nem sei o que teria acontecido. Foi ela quem cuidou da Paula enquanto eu não conseguia me levantar. A situação estava muito difícil e eu não conseguia sustentar a minha filha. Então eu liguei para o pai dela. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Mas ele só disse que era para eu me virar. Acredita? Dá seus pulos. Foi isso que eu ouvi dele. E apesar de ficar com muita raiva, aquilo também me fez acordar para a vida. Foi um choque de realidade e eu percebi que eu tinha que levantar daquela cama de qualquer jeito. Eu tinha que reagir. Então eu tirei forças de onde eu nem sabia que podia, porque a Paula precisava de mim. E eu seria mãe, pai e tudo mais o que fosse necessário. Aí eu fui atrás e consegui um emprego num supermercado. Os horários eram bem difíceis e eu passei a ver cada vez menos a minha filha. Ela ficava com a minha irmã enquanto eu trabalhava. E quando eu chegava, ela já estava dormindo. Eu me sentia péssima com isso. Eu só queria ser uma boa mãe. Mas eu precisava trabalhar para dar para ela uma vida melhor. E trabalhando eu acabava me afastando. O que eu podia fazer? Como é que eu ia conseguir dar conta de tudo isso, meu Deus? Claro que depois de tudo que eu tinha passado, namorar era tudo o que eu não queria, era tudo que não passava pela minha cabeça. Mas sem que eu esperasse, o amor surgiu de novo na minha vida. Eu lembro que era um dia normal. Eu estava na minha pausa do serviço tomando um café, quando eu vi um pessoal assistindo a um jogo de futebol lá no trabalho. Eu acabei brincando com eles
E foi aí que o meu olhar cruzou com o olhar do Rafael. Ele trabalhava lá, em outro setor. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu senti um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. Uma coisa, sei lá, de outro mundo, sabe? Uma loucura mesmo. Depois disso, sempre que ele chegava perto, eu ficava muito nervosa. Aí eu me tremia toda, sabe? Eu não conseguia entender o que é que estava acontecendo. Mas o que eu sabia é que eu queria estar perto dele de todo jeito. E aí mesmo, com muita vergonha, eu convidei o Rafa para ir para um show. Mas ao invés dele me dar uma resposta direta, ele ficou me enrolando. Eu fiquei chateada com isso, super agoniada também. Mas parecia que ele queria era brincar comigo. Só no dia do show mesmo é que ele veio me dar a resposta. Oi, Morena. Tudo certo pra hoje, né? Tudo certo pra hoje? Como assim, Rafa? Ué, eu não acredito que você esqueceu que me chamou pra ir no show. Esqueci, eu não esqueci, né? Mas achei que você não ia. Como Você não? nem falou nada. Mas então eu tô te dizendo agora. Eu tô confirmando. Pronto. É mesmo? Eu quero ir. Eu vou com você. Mas esse Rafael era engraçado, viu? Eu toda nervosa, preocupada por ele não querer sair comigo, e só no dia ele resolve me avisar que ia. Mas mesmo ele tendo brincado comigo assim, eu amei saber que ele ia comigo. Eu quase não aguentei de tanta ansiedade. Naquele dia, naquele show, tudo aconteceu. A música estava perfeita, o clima também. E a gente dançava e ria, e dançava mais e ria. Uma hora eu senti como se o mundo tivesse parado. E do nada, eu olhei para ele e falei que um dia ele seria o pai dos meus filhos. Eu sei que é uma loucura. A gente nem tinha se beijado nem nada, mas eu estava completamente enfeitiçada por aquele homem. Depois, acabou mesmo rolando o nosso primeiro beijo. E foi mais do que perfeito. Cada segundo daquele dia, ai meu Deus, eu não mudaria nada. E depois disso, a gente nunca mais se desgrudou. O Rafa era maravilhoso e eu sei que foi Deus quem me trouxe ele de presente. Também depois de tanto sofrimento, né? Finalmente um homem de verdade estava entrando na minha vida. E isso eu pude comprovar pouco tempo depois, quando eu fui expulsa de casa. A verdade é que eu nunca tive mesmo uma boa relação com a minha família. E depois de mais uma discussão feia, acabaram me mandando embora de casa. O Rafa, coitado. Bom, a gente tinha acabado de começar um relacionamento e eu sabia que não ia ser uma fase fácil para mim. Eu estava sozinha, eu tinha uma filha para criar e eu cheguei a pensar que aquilo tudo, aquela bagunça da minha vida era demais para ele, sabe? Porque, além de tudo, ele era mais novo do que eu. Eu não queria que ele se sentisse pressionado, sei lá, era muita coisa passando pela minha cabeça. Eu acho que no fundo o que eu tinha era medo, sabe? Era isso, era medo de ser abandonada de novo. Que nada. Diante daquilo, o que ele fez foi me dar todo o apoio e o suporte que eu estava precisando. Como assim? Você vai sair de casa? Ai, amor, minha mãe. A minha mãe me mandou embora e eu sei que é tudo pesado demais. Mas eu vou entender, sabe? Se você quiser me deixar, se você não quiser continuar comigo. Olha, se você não quiser se envolver nesse monte de problema, eu entendo, de verdade, eu entendo mesmo. Denise, para com isso. Olha aqui, eu não tenho quase nada, mas o que eu puder, eu vou te dar. É mesmo? Eu vou te ajudar, no que for preciso. Assim que eu sair do trabalho, a gente vai procurar um lugar. A gente acha logo. Não fica nervosa. A gente vai encontrar, tá bom? Eu lembro do olhar de proteção do Rafa para mim.
Eu lembro de como eu me senti acolhida naquele momento. Eu nunca tinha me sentido daquela forma na vida. Eu estava lá morrendo de medo que ele me rejeitasse. E ele só me deu amor. Naquele mesmo dia, nós encontramos uma casinha. Ela tinha só um cômodo, mas era o suficiente para eu viver com a minha filha. O suficiente para eu viver livre daquele lugar onde eu tinha sofrido tanto. E para ficar ainda melhor, acabou que o Rafa decidiu vir morar com a gente. Ele me ajudou a achar o lugar e se mudou também. Nós só tínhamos um fogão, uma cama e uma geladeira. Mas eu estava tão feliz com isso. Para mim, aquilo era um castelo. Era o começo de uma família que eu estava construindo. Apesar da Paula ter um pouquinho de ciúmes do Rafa. Eu acho que ela tinha aquela coisa de o filho achar que estão roubando a mãe, sabe? Mas aí, com o tempo, ela foi aceitando, ela foi gostando do Rafa. Eu agradecia demais pela minha vida. Mas também não demorou muito para eu descobrir que eu estava grávida. Eu tomei um susto na hora. A minha primeira reação foi pedir desculpa pro Rafa por atrapalhar a vida dele. Olha o trauma que eu tinha. O medo de ser culpada por ter um filho. Mas, mais uma vez, ele foi tão perfeito. Me acalmou, disse que ia amar ser pai. Eu sentia que aquele homem era completo. Ele era realmente o amor da minha vida. A gravidez foi bem tranquila, eu fui muito cuidada. Nós descobrimos que seria uma menininha, a Júlia, que estava chegando para nossa vida. E logo ela nasceu linda, saudável. Os anos foram passando e tudo estava bem. Até que chegou 2019. O ano em que a nossa história mudaria de uma hora para outra. A Júlia estava crescendo. A Júlia era uma menina alegre. Ela não parava quieta. Mas, de repente, eu comecei a perceber que a minha filha estava muito magra. Até a professora dela falou que tinha alguma coisa errada, porque ela andava quieta demais para uma criança de 7 anos. Ao mesmo tempo que a gente foi percebendo que ela não queria mais comer, a aparência dela ia piorando, ela ia ficando cada vez mais debilitada. Nós então procuramos ajuda. E foram vários exames, vários médicos dando informações erradas. Era um sufoco, era uma agonia. Ninguém dizia o que a minha filha tinha ao certo. Mas eu sabia. Eu tinha certeza que era alguma coisa grave. E realmente era. Depois de muita angústia, acabaram encaminhando a gente para um hospital diferente. Eu não conhecia. Eu não sabia direito o que é que estava acontecendo. Mas quando eu cheguei lá, eu tomei um choque. Eram tantas crianças sofrendo, tantas crianças debilitadas e com a cabecinha raspada, que eu quase não aguentei. Calma, Denise. Calma, não fica assim. Como ficar calma, Rafa? Como? Eles estão falando que a minha filha tem câncer, Rafa. Sendo que ontem ela estava pedindo só um remédio para dor. Era só isso que ela queria, um remédio para dor. Foi um erro, né? Um erro médico. Mas olha aqui. Se for verdade, a gente tem que manter a calma. A gente precisa ter muita calma para ajudar a Júlia. Não posso acreditar nisso. Não adianta agora se desesperar. A gente precisa ter calma e ter muita fé. Vai dar tudo certo. Eu só pensava que não. Não, a minha Júlia, não, por favor, não. Ela não podia ter essa doença horrível. Era um choque misturado com desespero. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu só negava. Eu negava o tempo todo, eu negava sem parar. Até
Até que chegou o diagnóstico. E eu não tive mais como negar. Estava ali. Leucemia linfóide. Aguda tipo B. A minha filha estava mesmo doente. Ela só tinha 7 anos. 7 anos. Por quê? Por que Deus estava fazendo isso com a gente? As médicas me deram tempo para eu chorar tudo o que eu precisava chorar. Elas me deram o tempo que eu queria para eu me desesperar. Mas passando por aquela porta do hospital, eu tinha que ser forte. Eu não tinha tempo para ficar sofrendo. Eu tinha que ser firme para poder dar toda a força que a Júlia precisava. E foi isso que eu fiz. As semanas foram passando e eu só tinha um pensamento, um só: salvar minha filha. Eu passei a viver exclusivamente para isso. E assim a Paula, minha filha mais velha, quis sair de casa. Foi difícil demais ver a minha filha indo embora, sem querer muito contato. E hoje eu até entendo que ela se sentiu deixada de lado, mas naquele momento eu não tinha o que fazer. Se eu pudesse, eu tinha me dividido em 2 partes, mas eu não podia. E naquela hora a Júlia precisava de mim. E eu fui dela por inteira. Foram muitas idas e vindas em hospitais. Até hoje, o barulho de uma sirene me deixa com o coração acelerado, sabe? A gente sofreu tanto. A fase da perda dos cabelinhos, meu Deus. Cada mechinha, sabe, que caía era como um pedacinho de mim que também ia embora. Mas se era pesado demais para mim, imagina para ela. Por isso mesmo que eu também decidi raspar a minha cabeça. Eu não queria que ela se sentisse diferente. Eu queria que ela me olhasse e visse que eu estava ali, que eu era igual a ela, que eu estava do lado dela para tudo o que ela precisasse. O Rafa também era o nosso porto seguro. Ele se entregou de corpo e alma, e quando eu começava a perder as forças, ele vinha como uma avalanche de fé, de esperança. Apesar de todo o sofrimento que também tinha no coração dele, ele se manteve tão forte. E Deus foi maravilhoso. Deus nos abraçou. Ele nos abençoou com a única coisa que realmente importava: a cura da nossa filha. É sim. Nós conseguimos. Nós superamos. Foram quase 4 anos de muita luta. Mas esse ano nós recebemos a melhor e única notícia que realmente importava. A Júlia está curada. Foi uma explosão no meu peito, né? A melhor sensação que poderia existir. Uma sensação inesquecível, indescritível. Tem até o vídeo do momento em que nós tocamos o sino da vitória no hospital. O sino que representa a cura, o sino que mostra que mais uma vida foi salva. A vida da minha filha. Hoje nossa vida é de pura gratidão. Nós estamos bem e correndo dia após dia atrás da nossa felicidade. Eu só sinto muita falta da Paula. Até hoje ela não quis voltar para casa. Eu espero que um dia ela entenda que aquele momento delicado precisava de atenção. Eu espero que um dia ela volte para a nossa vida também. E uma coisa que eu quero que todo ouvinte saiba é que existem pessoas que sim, ficam com a gente até o final, mesmo nos piores momentos. Tem muita gente lá fora que não presta, isso eu sei. Mas eu digo com toda a certeza desse mundo
que o amor verdadeiro ainda existe e que vale muito a pena não desistir até você encontrá-lo.